Então, o primeiro modelo de organograma, ele é um top-down, que é um organograma vertical, hierárquico ou funcional. Aqui nós temos de um departamento. Então, o chefe do departamento é a autoridade máxima dentro desse departamento, né? E aí, abaixo dele, eu tenho 3 gerentes, e abaixo de cada gerente, eu tenho 4 funcionários. Então, aqui demonstra a ordem de hierarquia de tomada de decisão e subordinação. E eu tenho um organograma que também é funcional e ele é baseado em setores. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, aqui está representando um departamento. Eu vou mostrar agora para você um organograma que também é funcional. Então, ele vai mostrar aqui para mim quais são as funções e onde é que elas se localizam dentro da estrutura da empresa. Ele também é feito da maneira vertical e o objetivo dele são as funções, mas aqui veja que a gente não tem apenas uma divisão, nós temos toda a empresa e todos os setores que compõem a empresa. E ó, eu não tenho nenhum setor subordinado ao outro, eu tenho todos os setores subordinados ao presidente. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um outro modelo de organograma que é conhecido como horizontal ou plano. Esse aqui, ele funciona mais para organizações em que o poder ele não é tão verticalizado. Existe uma hierarquia, porém, o objetivo desse setor é mostrar que as pessoas elas estão no mesmo nível, sem trazer tanto aquela pegada de ordem, de um acima e um abaixo do outro. Aqui as pessoas estão na mesma linha. Então o dono não fica na cabeça, ó, ele fica aqui do ladinho, tá vendo? E aí quem é que respondem a ele? Gerente A e gerente B. E quem é que responde ao gerente A? O funcionário 1 e o funcionário 2. Então ele tira aquela estrutura de ordem, né, de cabeça. Aqui é todo mundo trabalhando para um resultado, um objetivo lá no final. Isso aqui costuma ser usado em organizações, por exemplo, de tecnologia, startups, organizações em que o poder, a tomada de decisão não é tão centralizado, tá? Então, esse aqui é o modelo plano, tá? O próximo modelo que eu vou mostrar para você é o organograma divisional. Aqui no organograma divisional, aqui na estrutura divisional, nesse organograma que eu estou mostrando para você agora, perceba que eu tenho 2 produtos diferentes que estão na mesma empresa, na mesma estrutura. No entanto, cada um deles tem a estrutura que fica abaixo dela, de recursos humanos, manufatura e contadoria, ela tem toda essa estrutura duplicada, uma para cada produto. E onde que isso aqui é usado? É muito usado, por exemplo, em indústria de alimentos, onde eu preciso ter toda uma infraestrutura para cada um dos produtos, né? Não só na parte de suporte administrativo, mas de vendas, embalagem diferente, produto diferente, é toda uma estrutura que precisa ser diferente para atender cada produto. É usado também em empresas com filiais
que tem uma gestão descentralizada da matriz. Então, por exemplo, tem uma empresa que ela, fica na capital, em Curitiba, e ela tem filiais espalhadas por todo o Paraná, mas eles optam por ter em cada uma dessas filiais um RH, um comercial, uma operação, lógico, mas um contador para cada uma dessas unidades. Então ele descentraliza e tem toda uma estrutura para cada uma das separações. Essa estrutura que eu tô te mostrando agora é a estrutura matricial. O que ela tem de diferente das outras? Você percebe que, além dela ter as características do organograma vertical e hierárquico funcional, ela também tem a estrutura do organograma por projeto. Então, por exemplo, eu tenho ali o diretor, abaixo dele o gerente de produção, de vendas, financeiro e de RH. No entanto, eu tenho produtos diferentes ali no canto esquerdo. Eu tenho o produto A, o produto B e o produto C. E aí, para cada um desses setores, eu vou ter times de projeto para cada produto. Ou seja, um mesmo colaborador pode responder ao seu gerente de produção e também ao seu gerente de produto. Isso é usado, por exemplo, em momentos em que a empresa precisa validar uma ideia de negócio rapidamente com a infraestrutura que ela já tem. Então, além dela responder ao seu superior, né, que normalmente já é aquele do dia a dia, durante um determinado período de tempo em que durar esse projeto, ela vai também responder a um outro gerente. Então, isso é bem comum para aproveitamento da infraestrutura que existe ali dentro da empresa e dos recursos já disponíveis. Mas existem algumas confusões que a gente precisa tomar cuidado quando opta por esse modelo visual de representação. Quando a pessoa tem 2 gestores para quem ela responder, pode acontecer de ela receber orientações diferentes de cada um deles. Então, a gente precisa tomar cuidado com a comunicação das lideranças, né, tanto da de projeto quanto da funcional, para que eles não acabem sobrecarregando esse funcionário e não dê, muitas vezes ordens diferentes que ele vai ficar sem saber o que é que precisa ser feito de fato. Então tem que ter essa clareza. Então, qual desses modelos eu vou escolher para representar uma estrutura? E essa estrutura eu posso usar ela para representar não somente estruturas de hierarquia dentro das empresas, mas até hierarquia de ideias. Por exemplo, quando eu estou, né, com muitas coisas na cabeça, eu posso usar um modelo de um organograma para entender o que está subordinado a quê, o que vem primeiro, o que vem depois. Eu posso usar essa estrutura aqui para fazer isso. Mas lá no final eu vou mostrar para vocês as ferramentas pelas quais você pode gerar esses modelos de organograma aí dentro da sua empresa ou para suas necessidades, tá bom? Quero te mostrar agora os fluxogramas. Então, diferente do organograma, onde eu quero representar priorização, hierarquia, ordem, no fluxograma eu vou representar ideias, projetos, processos, a própria empresa eu posso representar através de um fluxograma, mas para entender uma sequência lógica de atividades, ações ou de necessidade que eu tenho ali dentro daquele processo, tá? Então a gente usa alguns símbolos para representar cada ação. Esse aqui eu trouxe para vocês verem de um processo de recrutamento e seleção, tá? Algumas ideias visuais para vocês usarem. Então, aqui, quando eu vou representar o processo de recrutamento e seleção através da ferramenta do fluxograma,
eu tenho primeiro a vaga publicada, então o meu processo inicia, a representação aqui inicia quando essa vaga foi publicada, eu starto o meu processo, é a primeira ação. E aí depois eu vou triar os currículos e aí a gente tem uma pergunta: esse candidato se qualifica ou não para a vaga? Se sim, eu vou para a fase de entrevistas, se não, eu vou para a fase de rejeição. E depois da entrevista ou da rejeição, finaliza a representação visual desse processo de recrutamento e seleção. Então, eu posso representar uma parte de um grande processo ou eu posso representar o processo como um todo. Quando eu acesso essas informações em maneira sequencial, o primeiro benefício que eu tenho é questionar se aquelas atividades que estão constando ali dentro de um passo a passo, elas estão lógicas. Se tem lógica eu formular um processo com aquela sequência de passos ou não. O segundo é que eu consigo visualizar onde estão os meus gargalos, onde é que eu estou demorando mais, onde é que eu estou travando no processo e aonde o processo está fluindo. Eu consigo visualizar também oportunidades de otimização daquela sequência de atividades. E quando a gente, né, naturalmente somos seres multitarefas, e quando a gente está iniciando uma atividade no meio de uma outra, e eu estou fazendo 2 processos ao mesmo tempo, eu consigo também ter mais clareza do que eu estou interrompendo e do que eu estou iniciando, de que fluxo faz parte essa atividade, e eu pausando uma e começando outra, de que outro fluxo faz parte essa atividade. Então a gente traz para o concreto, né, para o visual, algo que é ação. E isso é extremamente importante para a gente poder planejar. Aqui eu trouxe um outro exemplo de fluxograma de um processo produtivo, né, onde o processo produtivo é iniciado, eu recebo a matéria-prima, eu inspeciono, aí eu tenho duas possibilidades: a qualidade dessa matéria-prima ser ou não aprovada. Se sim, eu armazeno a matéria-prima, preparo e configuro as máquinas, aí eu inicio um novo processo ali de produção, uma nova área, um subprocesso, né, dentro do processo produtivo, eu tenho a produção em si. Ali atrás, se a qualidade do produto não foi, aprovada, veja que eu recuso o recebimento e o processo produtivo não será realizado com essa matéria-prima que foi recebida. E se sim, né, se eu seguir com a minha produção, a partir da produção, eu tenho a inspeção da qualidade daquilo que foi produzido. Se não ficou bom, eu descarto, registro o descarte e volto para a produção. Você perceba como eles se interconectam, essas atividades. E se a qualidade inspecionada foi sim aprovada, aí sim eu sigo para embalar, armazenar e a finalização no meu processo produtivo. Então, eu tenho processos, subprocessos, eu tenho inícios e fins, tenho decisões a ser tomadas e eu tenho preparações para a minha próxima fase do processo. Essa é a representação visual do início ao fim do meu processo produtivo. O que eu posso identificar aqui a partir dessa representação visual? De quanto tempo demora para eu começar o meu processo produtivo e chegar lá no final? Qual é o número, qual é o indicador de recebimento de matérias-primas sem a qualidade necessária? Quanto eu estou produzindo a partir da matéria-prima que estou recebendo? Quanto tempo eu estou levando para preparar e configurar as máquinas? Eu sei que essa preparação e configuração das máquinas, dependendo do tempo que ela demora, ela pode iniciar no momento em que eu estou recebendo a minha matéria-prima e inspecionando ela. Não preciso esperar
que a matéria-prima chegue aqui. Eu já starto essa parte do processo quando eu sei que é necessário que ela seja startada, para que eu tenha otimização nos meus indicadores de produção lá no final. Você percebe como essas informações aqui, de forma visual, elas trazem para mim gatilhos para uma melhor tomada de decisão. Isso a gente está falando de uma organização que tem um nível de complexidade maior. Mas você pode usar isso aqui para o seu dia a dia, inclusive, para tomada de decisão sobre a sua rotina, sobre o que você está fazendo com o seu tempo. Você pode usar isso aqui da maneira como for melhor para você. Eu trouxe também para compartilhar com você esse fluxograma, o mapa do processo, que a minha empresa fez para um dos nossos clientes. Você veja que além da representação dos fluxos de atividade e de tomada de decisão, nós temos também aqui no canto esquerdo os setores que são responsáveis por esse processo. Aqui nós selecionamos apenas as atividades que agregam valor para o produto que a empresa comercializa, ou seja, onde cada um desses setores da empresa, inteligência de negócio, marketing, comercial, customer success e financeiro, eles têm atividades agregadoras de valor para o resultado final que eu produzo para o meu cliente e logo na receita que a empresa tem. Então, toda atividade que não estava dentro desse mapa, ela é considerada uma atividade acessória, ou seja, ela dá base para que tudo isso aqui possa acontecer. Mas quando eu preciso, por exemplo, fazer um enxugamento do meu quadro de funcionários ou mesmo contratações novas, eu preciso entender, claro, depende da maturidade do meu negócio, mas eu preciso entender se ele vai impactar diretamente na receita da minha empresa. E esse fluxograma aqui, o objetivo dele era entender isso, quais as atividades da empresa que eram chaves e que agregavam valor para o cliente final. A nossa terceira super ferramenta é a ferramenta de mapas mentais. O objetivo do mapa mental é escrever ou representar, registrar ideias. E essas ideias, elas não seguem uma hierarquia e nem sempre uma ordem lógica. Então, como que ele funciona? Ele tem uma ideia central. Deixa eu clicar aqui para a gente visualizar juntos. Muito bem, então vou pegar esse modelo aqui de exemplo. Eu tenho o mapa mental do marketing digital. Então, no centro vai ficar o tema do meu mapa. E nas bordas eu vou registrando aspectos importantes sobre a ideia central. Então, aqui, por exemplo, sobre marketing digital, como é que eu faço análise e monitoramento, a otimização, o que são, como é que faz as métricas, o conteúdo, os canais de marketing. Então, ele tem uma ordem lógica que é o funcionamento dessa ideia dentro da minha mente, numa representação que seja visual. Eu posso usar o mapa mental toda vez que eu quiser registrar ideias e que o meu cérebro grave essas informações mais facilmente, mais rapidamente. Essa é uma excelente ferramenta para isso, para organização. E estrutura de informações. Essa que eu estou compartilhando com você aqui agora na tela, ele é uma ferramenta chamada Canva. Todas as que eu vou mostrar aqui para você hoje, ela tem o acesso pago e gratuito. Então, você pode usar a versão gratuita, né, com as limitações que a empresa coloca lá de restrição. Então, você não vai ter acesso a todos os modelos, a todas as ferramentas, mas não quer dizer que você não possa usar para o seu benefício, conforme eles disponibilizam para você fazer, tá? Então, aqui, por exemplo, você pode usar a ferramenta do Canva para representar tanto organogramas, como aqueles que eu mostrei para você, como fluxograma, ele também tem modelos de organização visual de atividades e processos,
e mapas mentais para estruturar informações como esse que eu estou mostrando aqui na tela para você agora. Outra ferramenta que você pode usar é essa Lucid Chart, que também você consegue fazer representações visuais, tanto de fluxogramas, de organogramas e de mapas mentais também. Deixa eu dar uma navegada com você aqui. Então, começar com um exemplo. Eu vou começar com... Vamos ver o que a gente pode usar aqui. Ó, eu posso fazer o meu fluxograma seguindo com todas essas ferramentas ou gerar com inteligência artificial. Eu vou escrever para ele o que é que eu preciso, né? Vamos ver o que mais ele tem. Para ficar uma imagem bem bonita e representando a qualidade, né, que você está procurando, você pode navegar aqui e o céu é o limite. Outro meio que eu tenho para fazer a representação de mapas mentais, fluxogramas e organogramas é o ChatGPT. O segredo para a gente usar o ChatGPT é para a gente saber conversar com ele, né, da forma mais clara e detalhada possível para que ele possa entregar o que a gente está procurando. A versão paga tem lá suas limitações, mas ainda é possível a gente usar. Existe um limite de geração de imagens por ali. O Copilot funciona também e não tem essa mesma limitação de número de imagens no momento que eu estou gravando essa aula. Mas olha aqui como que eu dei o prompt, né, que é a ordem para o ChatGPT. Cria um fluxograma para minha área comercial, no momento em que o meu funcionário mapeia os contatos, faz a ligação, envia o e-mail, recebe o retorno, registra no CRM, faz follow-up, envia a proposta, fecha com o cliente e encaminha para o meu time operacional, por favor. Aí ele me dá um fluxograma textual a princípio, para eu validar, né, se as ações estão corretas ou não. Eu posso pedir para ele alterar se estiver errado. E aí ele me oferece para gerar em forma visual, com setas, ícones, pronto para apresentação ou compartilhamento. Eu pedi uma versão visual e vocês vão ver que ele gerou de maneira bem simplória, né? Vou até mostrar aqui para vocês a imagem. Essa foi a imagem que ele gerou para mim, ó, com passos de 1 a 8, conforme eu tinha passado para ele, né? Ele deu aqui um nome dentro da imagem, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver, ó, identificação de leads, ligação ao e-mail, follow-ups necessário, dados e interações, registro no CRM. Então, ele representou aquele organograma que eu tinha passado para ele na nossa conversa. Aí ele perguntou para mim se eu queria que ele gerasse uma versão com a minha identidade visual. Eu vou baixar aqui para a gente ver juntas como que ficou, né? Então ele disse que ia gerar o link editável para mim do Canva. Disse que tinha gerado, mas eu entrei lá no meu Canva, ele não gerou nada, não veio e-mail de confirmação, nada. Eu avisei a ele que não recebi, pedi para reenviar, ele pediu a confirmação do meu e-mail, não deu certo, veio uma mensagem de erro e ele disse que ia demorar muito para gerar e que precisava de um tempo. Enfim, eu não achei que o fluxograma que ele gerou aqui para mim ficou muito bom, ficou bem simplório mesmo. Não está funcionando a integração com o Canva, então aqui pelo ChatGPT eu realmente não indico, tá? Tem uma ferramenta que eu gosto bastante que chama MindMinster, que é esse site aqui, e ele tem algumas não, né? Várias opções para a gente criar tanto mapas mentais, organogramas, listas, vários modelos. E a gente acaba podendo também personalizar cores, visual, fica bem bonito. Inclusive naquela aula sobre subsistemas de RH, eu usei o mapa mental que eu fiz aqui dentro com eles, né? Então é uma ferramenta que eu gosto bastante.
pela organização, clareza, personalização, simplicidade. Tá em português, né? A gente não precisa também a versão paga, a menos que você queira. E eu recomendo essa ferramenta aqui para você. Tem uma ferramenta que usa inteligência artificial também, que ela faz para a gente representações visuais de grandes quantidades de texto ou de uma ideia que a gente quer representar. Então, como que funciona, tá? A gente coloca aqui nela o texto que a gente precisa representar através de imagem e a inteligência artificial dela, ela vai gerar mapa mental, né? Então, aqui, por exemplo, eu queria gerar um mapa mental de uma disciplina que eu estou estudando no meu mestrado. Então, eu posso selecionar, aqui já está até criado. Eu seleciono o meu texto e aí eu gero aqui no botão New Napkin. E ele vai te dar várias opções para você escolher aquela que representa melhor, né? Eu escolhi essa aqui, então, que mostra uma escadinha, né? Com palavras-chave para cada passo, né? Representações em desenho e um subtítulo aqui para trazer uma ideia do que é que está falando dentro do tema. É uma ferramenta que eu gosto bastante também. Vou deixar o link para você aqui embaixo dessa aula, se você quiser conhecer. A outra ferramenta chamada Miro é uma, acho que das mais conhecidas, assim. Eu tive bastante resistência para trabalhar com eles, porque eu considerava muito complexo para mexer, até eu realmente pegar para aprender e descobrir que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Dá para aprender sim, não é tão complicado assim, e eu é que estava resistindo. Então, inclusive aquele modelo de representação do fluxograma que eu mostrei para você, que eu entreguei para um dos meus clientes, eu fiz ela aqui, dentro dessa ferramenta. E a princípio, assim, até você pegar o jeitinho, parece complicada, mas se você dedicar 20 minutos para mexer nela e ver o que tem de disponível, você vai ver que não é tão difícil assim. É mais a resistência que a gente tem antes do que qualquer outra coisa, tá? Ó, e aí eu posso ir montando meus quadros conforme eu queira. Consigo compartilhar também aqui com as pessoas. Posso escolher a partir de modelos pré-existentes. Tem a versão gratuita. Então, eu gostei bastante desse modelo aqui, tá? Dessa ferramenta. E uma ferramenta que eu deixei para te mostrar por último, mas não porque ela é menos importante, mas porque ela é a mais completa, é uma ferramenta que eu uso dentro da minha empresa para a gestão dos processos. Então, visualmente, ela vai lembrar o Trello, que é uma ferramenta onde eu coloco em colunas, né, as minhas atividades, e aí eu consigo ir soltando aqui para o lado conforme eu vou desenvolvendo elas, e aí ela fica bem visual. Eu consigo gerar ela em forma de fluxograma também, de atividades, mas a diferença entre essa ferramenta aqui da Yumes e o Trello é que aqui eu tenho bem completo para a empresa toda, então não só setor de RH, mas setor comercial. Eu consigo automatizar envio de e-mails, consigo automatizar para que dentro do calendário ele me avise das tarefas que eu tenho que fazer. Então, ela é bastante útil de várias maneiras, né? Não só para mostrar os fluxos de trabalho básico que ia fazer, fazendo. Vamos para aqui para o lado aqui, ó. Conferir, finalizado. Mas porque aí depois eu consigo gerar gráficos, dashboards, relatórios de todas essas informações aqui. Não só dos fluxos administrativos, mas de toda a empresa. Então, adeus atividades manuais. Alô, trabalho automatizado e bem mais simples. Lá para frente a gente vai olhar mais essa ferramenta quando a gente for entrar em detalhes, mas eu queria trazer para vocês porque se a gente cadastra aqui, a gente consegue ter uma visão bem completa da empresa toda, tá? E essa é uma ferramenta, assim, já mais avançada. Se você está no comecinho, acho que é legal você explorar as outras atividades primeiro, as outras ferramentas primeiro. E essa aqui você deixar para quando você for fazer um trabalho mais robusto, realmente, de
organização dos processos, das atividades, dos processos e otimização das rotinas, tá bom? Então eram essas ferramentas. Aqui embaixo na aula eu vou deixar para vocês, sim, todos os links das ferramentas para vocês que são curiosos poderem conhecer mais e experimentar todas elas, tá bom? Aí, dependendo do teu objetivo, verifica qual que você considera que é a melhor, que se adequa melhor ao que você precisa, e bora lá. Vamos prosperar, otimizar os processos, ser mais reconhecida pelo seu trabalho, tá bom? Até a próxima aula.